Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus como selvagem. Hoje o nosso entrevistado é o Selvagem. Prazer. E se apresenta um pouco pra gente. Tudo bom? Prazer, rapaziada. Eu sou o Luciano Barreto, apelido Selvagem, né? Se bem que Mais Selvagem, conhecido como Selvagem. quem não me conhece, espera um cara de 2 metros, né? Tipo 100 quilos. Aí vem um pincher, né? Desse tamanho. Inclusive eu tive um pincher que tinha o nome de Highlander, cara, quando eu era adolescente. Então é tipo isso, né? É mais ou menos isso aí. E você é professor de jiu-jitsu aqui em Londrina. Sim. Sou professor de jiu-jitsu desde 2002, pratico desde 96, né? E pretendo praticar até eu morrer. Essa arte aí que me ajudou muito, me ajuda e ajuda muitas pessoas aí também, né? O esporte faz coisas fantásticas, né, na vida da pessoa. E conta pra gente então, como que foi a sua primeira experiência com Jesus? Bom, a minha primeira experiência com Jesus foi, assim, nessa época eu não entendia que era ele, mas foi a primeira experiência forte que eu tive com ele, porque eu quase morri. Né? Eu entrei numa encrenca, né, numa briga, na qual eu acabei apanhando, levando a pior de 3 rapazes, né, de Londrina. Eu fiquei internado 1 semana no hospital, tive coágulos na cabeça, trincou meu zigomático. Eu fiquei bem ruim mesmo, né? Demorei 7, 8 meses para voltar à normalidade da minha vida, mas esse período que eu fiquei hospitalizado, parado, ia ter que fazer cirurgia para tirar o coágulo da cabeça de sangue. Quando eu fui refazer a tomografia, não tinha mais coágulo, e a minha mãe já era cristã, né? Ela era missionária, então tinha vários pastores que iam orar para mim lá no hospital. Teve pastores que já tinham falado que eu ia falar palavras de Deus no futuro e tal, mas aquilo entrava que saía aqui, eu não acreditava muito, né? Eu só ouvia, falava amém, não respeitava, mas eu não botava fé. E realmente eu não precisei operar, o médico falou que eu não poderia mais praticar atividade física, era para eu ter tido sequela. Enfim, depois disso até MMA eu lutei, eu vivo disso e hoje eu sei que foi Jesus já com a mão em cima de mim, dando uma reviravolta na minha vida para eu conhecer ele mais de perto futuramente, né, depois. Ai, foi em glória 2006. a Deus. E se, dos vários testemunhos que você já contou pra Sim, gente aqui nos bastidores, bastante. gente, porque a gente já aprendeu a história do jiu-jitsu, que eu não sabia. Depois cultura, aqui tem que ensinar teoria também na academia, né? Nossa, gente, a gente já teve um monte e ele tem muito testemunho pra contar. Tem bastante. Mas escolhe um especial pra contar pra gente, dos vários especiais. Olha, também, né? eu acho que o mais especial foi o que me conectou com o meu propósito. Entre vários, ou até o meu cachorro tem testemunho, né? Mas depois eu conto uma outra hora, quando acabar aqui eu conto pra você. Mas, enfim, a gente vem aprendendo na igreja, né? Nos nossos cultos, em outras igrejas também se fala muito do propósito, né? Porque existe a salvação e existe o propósito. São duas coisas diferentes. A salvação, por exemplo, o ladrão da cruz foi salvo, perfeito, tá lá. Mas ele viveu alguma coisa boa na vida dele? Com certeza não. Exato. Então a gente tem que viver os planos de Deus aqui e pós-vida também, né? Então assim, quando eu entendi que a minha profissão era professor de jiu-jitsu, que seria isso que eu iria fazer pro resto da minha vida, foi aí que tudo mudou. Foi então que eu só não sabia como eu ia fazer. Então o meu primeiro plano era, com o dinheiro do meu trabalho, que eu já trabalhava de madrugada, né? Então eu tinha o dia livre, era pegar o dinheiro do meu salário, pagar uma sala pequena para dar aula, cobrar de mensalidade uma placa de tatame de cada aluno para eu, com o tempo, ter uma área, um tamanho que desse para eu dar aula e morar dentro da academia. E comecei a trabalhar em cima desse plano. Mas é aquela coisa, quando você conecta o teu plano com a vontade de Deus também, ele vem e tipo, é igual assim, a criança tá querendo subir no sofá, o pai vem e puxa ele pelo braço para cima. Foi isso que aconteceu na minha vida. Deus colocou um aluno naquela época para treinar comigo, ele observou a movimentação, a gente procurando, né, o plano de montar uma academia. Ele quis se oferecer para ajudar, né, ele se ofereceu para ajudar desse projeto, a montar o projeto. Eu falei para ele, não vai ter como eu te pagar de volta. Aí você falou, depois a gente vê, eu quero ajudar, né? Eu quero que aconteça a academia. Enfim, ele foi um cara que comprou as placas, comprou a recepção, comprou os aparelhos que eu precisava para começar, me ajudou muito no começo da academia, treinou ainda por um ano e pouco, competiu.
Aí ele acabou casando, tendo filho, ele ia mudar para o interior de São Paulo, eu creio que tá para lá já, e hoje eu não tenho mais muito contato com ele. Mas com certeza, essa pessoa, o que eu demoraria às vezes 1 ano, 2 anos para juntar dinheiro e montar algo, ele fez em 1 mês, né, na minha vida. O que era muito para mim era pouco para ele, porque às vezes, né, o que é muito para você é pouco para outra pessoa e o que é pouco para você é muito para o outro. Então, né, para mim fazia muita diferença aquele valor na época, acho que foi investido, não é um valor muito grande, porque o maior valor desse trabalho está aqui dentro. Porque isso aqui tudo pode pegar fogo. Só que se eu arrumar 2 plaquinhas dessa e começar tudo de novo da aula, tá aqui, a minha profissão está dentro da minha cabeça, que é o meu conhecimento, né? Então, em torno de 15 mil reais foi investido em tatame, grade e tal, né? A gente montou a academia lá na Rua Guaporé, em 2015, e graças a Deus eu venho vivido o meu propósito, né? Momentos de dificuldade, momentos mais fáceis, mas eu venho vivido isso desde 2015, faz 5 anos, sou muito feliz, apesar de todos os problemas que eu tenho igual todo mundo, mas eu faço o que eu gosto, eu acredito nisso e eu trabalho hoje por um propósito maior, né? Que é saber até onde esse propósito pode influenciar na vida das pessoas, né? E eu creio muito que esse propósito conecta outras pessoas ao propósito delas, porque eu falo essa história para meus alunos, eu sempre aprendi, depois de um tempo na minha vida, que o melhor treino de jiu-jitsu que eu posso dar é um treino que eu vou trabalhar o corpo do meu aluno, né? Trabalhar a cabeça do meu aluno e o espírito dele também. Então, para ser completo o treino, porque se o cara vem, ele aprende, ele treina, ele cansa, ele trabalha o físico dele, mas ele vai e parece que está faltando alguma coisa. E o que está faltando é justamente esse fortalecimento espiritual que ele acaba encontrando aqui na academia, né? Então, quando eu acabo o treino, eu sempre dou uma mensagem, dou um testemunho meu, eu falo algo que eu já passei ou que eu estou passando, né? E incentivo meus alunos a estar orando, a estar tendo um relacionamento, né, com o Senhor, que não tem como viver de outra forma hoje, né? Não tem. Que aquela coisa, muitos acham, às vezes assistem a gente e tal, eles são santos, não. Longe disso, muito gente. Longe, a gente, na verdade, eu preciso dele de tão ruim que eu sou. Com certeza. Né? A minha natureza é tão ruim que eu preciso muito dele, para eu pelo menos viver essa vida de uma maneira boa. E eu tento passar para meus alunos que a gente que cria maiores problemas na nossa vida, a gente que vai atrás de droga, de bebida, de farra, a partir do momento que você viver de uma maneira saudável, dorme cedo, acorda cedo, trabalha, treina, estuda, corre atrás dos seus objetivos, como o Bigard fala, o professor Bigard, sonhe alto, comece pequeno, mas comece já, né? Não deixa para depois, porque eu faço uma pergunta para meus alunos sempre, se você ganhasse hoje R$1 milhão, o que você faria? Tem muitos que têm uma profissão já e eles falam, eu largava tudo isso aqui e começava com um negócio de tal coisa. Eu falo, mas por que você já não começa isso agora? Com certeza. Que Deus, às vezes é isso que é o seu propósito. Os caras ficam, porque trabalhar só por dinheiro... É isso que Deus precisa para dar aquele empurrãozinho. Exato, trabalhar só por dinheiro. Né? É porque daí tu não vai falar lá em casa, mas dinheiro, preciso de... Claro, não estou falando que dinheiro é uma ferramenta. A gente precisa para ter as coisas, para, né, pagar as contas. Certeza. Só que se você só trabalhar pro dinheiro, você vai comprar uma cama boa, mas você não vai comprar um sono bem dormido. Você vai pagar uma boa festa de casamento, mas não vai pagar o amor de um pelo outro. Nossa, com certeza. Então com certeza. Tem que ter algo a mais que só o dinheiro, né? Por exemplo, eu preciso de tijolo, tinta, cimento para fazer academia e dinheiro também. Então o dinheiro é só um facilitador, né? Ele é uma ferramenta. As verdadeiras riquezas mesmo, que a Bíblia fala pra gente que a traça não corrói e não enferruja, o que é? A minha família, que hoje eu construí novamente, é o meu conhecimento, tá aqui, que não te falei, pode pegar fogo isso aqui, mas tá aqui, não rouba, ninguém rouba. É a minha paz, né, meus amigos hoje, que eu tenho bons amigos, eu tenho os velhos também, mas eles vão até só um limite na minha vida. Eu não desfaço dos meus velhos amigos. Se eles quiserem pular pro lado de cá e andar comigo, boa. Senão vai continuar sendo amigo assim, entendeu? Eu não me dou o luxo mais de andar com pessoas erradas, porque realmente a gente não pode se dar o luxo nessa vida de escolher amizades erradas, porque realmente isso vai influenciar muito no seu futuro, né? Então, eu não culpo os meus erros de nenhum amigo, tem culpa disso. Mas tem influência sim. E se hoje eu vivo de uma maneira melhor, uma maneira mais saudável,
é porque eu mudei meus hábitos, né? E eu decidi andar no caminho que Jesus me mandou andar. Falou, ó, escolhe melhor tuas amizades, foca no teu trabalho, investe em conhecimento, monta tua família. E realmente, se eu tiver dinheiro, eu vou pra praia no fim de semana, curtir um sábado, domingo lá e volto na segunda. Se eu não tiver, eu fico em casa vendo Netflix com a minha família, não vou gastar nada e a minha riqueza vai estar do meu lado. Então não é o dinheiro que influencia. É que fala em riqueza, todo mundo pensa em dinheiro, né? Nossa, e não tá nada vinculado com isso. E eu descobri, venho aprendendo isso no Evangelho, que riqueza tá além de cifra, né? De nota de dinheiro. Não, e até um estudo científico, gente. Eu tava vendo várias faculdades nessa época da pandemia liberaram cursos online grátis. E aí, eu não lembro se foi Yale ou Harvard, eles lançaram um estudo sobre a felicidade e diz que a felicidade só é 15% do que você pode comprar com dinheiro. Todo o resto é composto por outras coisas. Sim, né? Propósito. Com que certeza, cada um tem. com certeza. O nosso propósito está totalmente ligado, né? E tem pessoas que não investem em conhecimento, né? A pessoa acha caro investir em conhecimento, mas ela não sabe o preço da ignorância de algumas áreas, né? Que sai muito mais caro, às vezes. Com certeza. A pessoa fazer de vista grossa com alguma coisa do que investir um valor, às vezes, em aprender alguma coisa. Né? E seu Vale, você tem alguma história engraçada falando de Jesus? Porque ele já levou, você já foi líder de célula, né? Sim, lá em Cornélio, uma outra cidade aqui perto de Londrina. E conta pra gente se você tem alguma coisa. Rapaz, história engraçada. Assim, que eu tenho esse costume de, Deus usa a gente numa área que normalmente a gente se deu mal na vida, né? E a gente se levanta e Deus usa a gente com autoridade naquela área, né? Então eu tenho o costume muito de conversar com esses caras de rua, entrar em mocó. Eu já, uma vez, vai vendo, eu tava com a academia ainda lá na Rua Guaporé, e eu fiz um trabalho de 10 dias no mocó ali da Rua Bahia, né? E eu ia lá todos os dias orar. Os 2 primeiros dias eu entrei dentro do mocó pra orar. Quem queria oração vinha perto, quem não queria ficava pro canto, né? E eu sei que chegou um dia lá, eles não queriam mais que eu entrasse. Não, a gente sair fora e tal. Eu entendi que era espiritual. Eu entendi isso. Mas beleza, recebi lá fora. E no último dia eles me convidaram para entrar só na entrada ali do mocó. Ali, é um hallzinho, quando você passa uns tapumes, tem um hall antes de entrar dentro da casa ali, né? E eu tava ali e os caras estavam brigando. 2 caras brigando, os 2 que eu fui ali conversar, estavam brigando. Aí eu meio que apartando, eu falei, cara, para, meu, não sei o que. Aí o cara, não sei o que, ele brigou comigo. Eu falei, vamos orar. Mas eu juro pra você, eu orei com o olho aberto e um fechado, porque eu falei, vai que eles já estão brigando, vai que um cara desse endemoniado e parte pra cima. Com certeza. Aí eu orei com o olho aberto e um fechado, esperto, dentro de um mocó, cheio de noé, cara, o pessoal viciado em crack, e eu orando ali, eu falei, meu, se manifestar uma coisa aqui, eu... Tem que ser prevenido. Mas no final das contas deu tudo certo, eu fiquei meio na segunda, mas eu sei que a hora que acabou de orar, eles se abraçaram, choraram, enfim. Aí eu internei o rapaz, um deles a gente conseguiu internar, mas infelizmente eu tive notícias que ele saiu, foi preso, né, acabou indo preso e tá preso, eu acho, eu não tive mais contato dele. Mas vira e mexe acontece, umas assim, de trocar marmita. Outro dia eu indo embora num sábado, na hora do almoço, parei na farmácia com a minha esposa pra comprar um remédio. A gente tava com 2 marmitas. E tinha um casal de morador de rua, ele com aquela caninha, aquele corotinho, né? A mulher brigando com ele pra ele largar aquilo e tal. E aí eu entrei no carro, fiquei olhando ele sentado, assim, a mulher brigando com ele, eu resolvi ir lá. Não sei, Deus me incomodou pra eu ir lá. Aí comecei a conversar com ele, aí eu falei, posso orar por você? Pode ir? Eu comecei a orar, e eu não sei, foi no espírito, mas Deus começou a falar através de mim pra ele que tinham tentado contra a vida dele e tal, e a mulher, a hora que acabou, a mulher falou, tá vendo? Tentaram matar ele essa noite, que não sei o que. Eu até fiquei, eu falei, poxa, Deus realmente, né, quis falar pra ele, né, que ele tem que mudar de vida. Aí eu falei assim, meu, larga essa pinga e tal, não sei o que. Aí ele falou assim, então você troca nessa marmita? Aí eu falei, então direto quando ele acaba, eu olhei pra minha mãe e falei, vamos dar, mas me deu uma pra ele, pra ela, gente. Só que eu falei, você me dá o curote, eu troquei, né? Eu peguei a pinga, dei a marmita, mas isso aí é meio comum, com frequência acontece esse tipo de coisa assim, mas... Porque, gente, nós acreditamos em um Deus que transforma a maldição em bênção. Sim. E ele teve problema nessa área, né? Teve um histórico, e hoje ele pode ser usado, instrumento de Deus, pra olhar para essas pessoas, porque eu até postei uma vez no meu Instagram que eu tava passando aqui na Tiradentes um dia de carro
e uma pessoa veio, né, um moço veio me pedir dinheiro no sinal, que é aqui perto de onde a gente tá. E aí eu abaixei a minha máscara e falei pra ele, falei assim, ai, desculpa, mas eu não tenho nada, né, não tenho nem R$1. E sorri. Aí o olho dele encheu de lágrima. E aí ele falou assim, nossa moça, você fez eu ganhar meu dia. Porque ninguém mais olha pra gente. Ninguém, nem esse sorriso que você me deu fez eu ganhar o meu dia. Porque as pessoas não têm coragem de olhar pra gente. Ninguém nem abaixa o vidro. A gente, nós como cristãos, a gente tá aqui para ter compaixão por essas pessoas. Se você algum dia, né, teve problema com alguma coisa, seja como ele, instrumento na vida das pessoas mesmo, para poder tocar elas, sabe? Ser sensível ao ponto de estar andando numa rua, igual ele contou, ver um casal, sabe? Se compadecer daquela situação. O mundo precisa disso, sabe? Precisa muito, muito. Meu Deus, que linda essa história. Até porque, assim, por exemplo, às vezes um pastor que nunca usou droga, amém, glória a Deus por isso, mas ele nunca foi da criminalidade, ele nunca se envolveu com essas coisas, ele tem uma barreira maior pra entrar e chegar, tipo, na rua ou algum lugar e ter um contato com esse cara. Até medo, exato. Tudo, né? Agora, quem já viveu essa vida sabe como chegar, sabe como falar, sabe como desenrolar com o cara. E justamente Deus precisa. Da gente, pra gente ir preenchendo esses lugares que são mais difíceis, o acesso do evangelho. A gente tem que botar a cara e falar. Ele nos usa, né? Apesar da gente. E, nossa, e selvagem, se você fosse falar quem é Jesus pra você, o que você falaria? O Alfa, o Ômega, é tudo, né? É difícil, né? Mas ele é onipotente, onipresente, tudo que eu falar vai ser ele, né? Assim, como eu falei, em qualquer situação da minha vida hoje, não tem como mais eu deixar de orar. É um relacionamento que eu desenvolvi e eu não consigo mais. Independente se você tá no... Porque tem muita gente que não vai pra igreja, ou não busca, ou não ora, porque acha que o pecado dela, ela não é digna de orar, Meu, ora. Você tá todo sujo, não tem problema, meu. Vai tomar seu banho, ora. Antes de sair de casa de manhã, ora. E o detalhe, uma vez eu escutei de um amigo meu, inclusive o Gustavo de Navegantes, foi uma peça fundamental na minha levantada na minha vida, né? Em 2014 eu morei com ele lá um tempo, até vou passar o link da entrevista para ele. E ele me levou para a igreja novamente, né? Você sair de manhã sem orar de casa é como se você saísse sem roupa, pelado. E eu aqui, você acredita que às vezes eu saio de casa, eu tô descendo na garagem, eu lembro que eu não orei, eu volto, eu tenho o meu banheiro, é tipo o meu banheiro é o meu... secreto. Tipo, meu banho, na hora do banho, mesmo à noite, de manhã, não sei de casa, o meu banheiro é o meu secreto. Ali é o lugar que eu fico bem comigo, ali com Deus, né? À noite, principalmente quando eu chego, aí que eu lembro de tudo e tal. Durante o dia eu tenho orações curtas, né? Às vezes daqui pra casa, ali, aqui. Mas de manhã antes de sair de casa. E à noite são as orações mais fervorosas. E de manhã... quando eu saio sem orar, eu lembro disso. Tô sem roupa, cara, eu tô desprotegido. Meu, preciso me proteger. Aí eu volto, aí eu oro, aí eu saio. Eu vou lembrar disso também, gente. É bom, porque você não tem proteção nenhuma. Você tá aberto, então você volta e faz a diferença. Você botar o Senhor na tua frente no teu dia e saber reconhecer que às vezes até os problemas e às vezes até o que dá errado, às vezes tem a mão dele ali. Com certeza. Né? Então tem até um livro bem legal do Biga lá, que ele quando os nãos de Deus se tornam bênção, né? Se não me engano. Então assim, pai fala não pro filho, pai fala sim pro filho, pai mima o filho, pai bate no filho. Se tem irmão também, às vezes o pai tá resolvendo com o irmão, você se mete e se apanha junto. Então cuidado às vezes se querer comprar briga de irmão aí na igreja. Às vezes a melhor coisa que você faz é só orar pelo irmão. Eu aprendi isso. Se você puder ajudar, a gente ajuda, de outro. Mas tem coisas que a gente não tem que se meter muito. Verdade. Às vezes Deus está tratando a pessoa de uma maneira, você entra no meio e às vezes você acaba levando a lambada junto. Deus corrigiu os dois de uma vez só. Mas é verdade. Né? Então, mas Jesus é tudo, não tem mais como hoje caminhar. Depois que você conhece ele, não tem mais como você largar dele. E as pessoas que se distanciam, com certeza um dia, por algum motivo, voltam. Em nome de Jesus.
E conta pra gente um pouco da sua trajetória no jiu-jitsu. Um pouco de como foi se tornar, ter lutado, se tornar professor. Tudo começa com um sonho, né? Então, assim, eu conheci o jiu-jitsu em 96, em São Paulo, né? Capital, eu morava lá. Conheci em 96. Quando eu conheci aquele amor à primeira vista, já gostava de arte marcial. E tanto que no colégio, na época de colégio, meus cadernos atrás eram inventando logo, Luciano Jiu-Jitsu. Eu já me via dando aula. Eu já tinha essa visão na minha cabeça, né, de dar aula de jiu-jitsu. Aí o tempo foi passando, fui ficando graduado. Comecei a ajudar o meu professor a dar aula. Tipo, entrava aluno novo, ele nunca teve muita paciência com o aluno novo. Meu mestre, o Rogério, ele gostava dos caras mais, os galos de briga que já chegavam pra brigar. E chegava aluno que era bem iniciante, ele pegava eu, o Pokémon, outro cara ali. Pô, vai lá, ensina pra ele. Prepara pra depois chegar em mim. E hoje eu agradeço demais, assim, a maneira que ele treinou a gente, porque, pô, desde a faixa azul, eu lembro que ele botava eu pra dar aula pros iniciantes, para os movimentos básicos. Só que aquilo já era um treinamento, era um estágio. Pra quando eu alcançasse um nível que eu pudesse dar aula oficialmente, eu já tava dando aula, já sabia dar uma aula, né? E foi indo assim, foi uma coisa muito natural. Eu ajudava no treino, auxiliava, o cara fazia errado, eu auxiliando e tal. E em 2002 eu peguei a faixa marrom. Que daí já possibilita a pessoa de dar aula, né? Comecei a dar aula em 2002, em umas academias, a vida inteira eu trabalhei de aula, até lá, chegar em 2015, 14, 15 ali, eu entendi o meu propósito. Falei, pô, a vida inteira eu trabalhei de aula, sendo que eu tenho que dar aula o dia inteiro, é isso que Deus quer de mim, Ele quer me usar aqui, Ele quer me usar no esporte, né? Aí tudo mudou na minha vida, né? Tudo fica mais, sei lá, eu acho que assim, só quem realmente já conseguiu achar um propósito e vive ele, que sabe o que eu tô falando. Eu acho que quem ainda não... Aí a pessoa vai ver esse vídeo e vai falar, mas eu não achei, mas como é que eu sei? É oração, você tem que orar, começar a ter uma intimidade e Deus vai te mostrando. Às vezes é aquele sonho no teu coração de pequeno, igual eu viajava no meu caderno, desenhando logo, aquilo já estava implantado em mim, eu não sabia. Né? Mas hoje eu entendo que Deus já me preparou desde aquela época, não deixou eu morrer em 2006, justamente para hoje eu estar trabalhando dessa maneira, né? E tá fazendo algo a mais, né? Porque o cara ir numa academia treinar o corpo, todas fazem isso. A minha, o cara tem que vir treinar o corpo, a cabeça dele e o espírito. Eu tenho que dar um alimento para tudo ali. Eu tenho que deixar o corpo dele forte, a cabeça dele bem trabalhada e o espírito dele também. Então o jiu-jitsu junto com o evangelho, pronto, ele fecha. Perfeito. A trilogia. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O pastor vem falando muito do número 3 aí, ó. Né? Então aqui o treino tem que ser assim, o cara tem que trabalhar o corpo, a cabeça e o espírito dele. E igual você estava comentando com a gente, né, Selvagem, que você até lutou algumas vezes MMA para poder saber as técnicas para ser um bom professor, né? O processo, né? Passar o processo. Tipo, eu nunca almejei ser o campeão do UFC, eu nunca quis levar essa carreira de MMA para frente. Mas como eu já sabia da minha profissão de professor de jiu-jitsu, eu na minha cabeça eu teria que ter passado esse processo de uma luta, 2, 3 de MMA, para poder hoje chegar um aluno e falar, pô, eu preciso treinar a parte de chão porque eu vou lutar MMA. Eu sei direcionar o treino dele, eu sei falar para ele como é, né? Mas foi mais por esse motivo, assim, né? Meu negócio é dar aula de jiu-jitsu mesmo, né? Nunca almejei o UFC, ser o campeão, mas tem muita gente brigando por essas vagas aí. Tem vários amigos meus treinando aí que quer alcançar o lugar ao sol, né, no MMA, mas essa nunca foi minha meta, né? E é isso, né, gente? É bem o que o Selvagem estava contando, que parece que quando a gente entra dentro do propósito de Deus, a gente pode até não ter dinheiro, a gente pode estar sacrificando tudo, mas ele vem com o sobrenatural. Você estava contando pra gente que agora, gente, ele tem uma academia, né, de jiu-jitsu, e agora a gente está no meio da pandemia, então pensa o que ele e a família dele não estão passando, porque tudo fechou, né? E mesmo assim eles conseguiram achar um lugar super legal, mudaram para um ponto super legal, né? Sim. Conta pra gente. A gente tava ali na Fernando de Noronha, mas o aluguel tava um pouco caro ali, a academia era pequena. E na verdade já havia promessa, assim, pra gente ir pra um lugar maior, né? Inclusive do paizão Amaro lá. Veio dele, eu só tô revelando porque já aconteceu. Você não pode nem pensar coisa perder, né? O cara sabe tudo.
Profeta Amaro, um abraço, senhor. E um dia, ele profetizou um mês antes da minha esposa engravidar. Acho que ela estava grávida e a gente nem sabia. Quando, na conferência que ele veio, que a gente sentou com ele, a primeira coisa que o profeta Amaro falou: o Senhor vai ser honrado na criança. A primeira coisa. E um mês depois a Georgia estava grávida do novo. Né? Então, assim, e o profeta Amaro tinha falado que a gente ia para um espaço maior, tal. Eu não tinha comentado com ninguém porque eu só falo depois que acontece, tal. Eu guardo, né, a profecia em segredo. Mas no meio da pandemia acabamos que arrumamos uma sala maior, mais barata, aonde eu queria, na região. O aluguel ficou congelado esse tempo todo da pandemia, né? Menos mal, é uma conta menos para pagar. Mas eu vejo o cuidado de Deus em tudo, assim, por mais difícil que eu só não pulei do barco, como eu falei, porque o que me move é um propósito maior, porque senão eu já teria... E como eu falei, como não é por dinheiro mais que eu penso nisso, então assim, qualquer outra área eu ia ser infeliz, então eu prefiro ser feliz e batalhando, sonhando, tendo um sonho que isso aqui vai dar certo, glória a Deus, do que eu viver infeliz por causa de dinheiro que não, sei lá, não ia... Né, eu prefiro investir na minha felicidade aqui do que, como você falou do morador de rua que chorou, que ninguém olha pra eles. A gente não morre quando a gente para de respirar e vai para um caixão. Eu acho que o ser humano ele morre quando ele para de sonhar. E é o que acontece com esse pessoal da rua. Eles não têm mais sonho, eles não almejam mais nada, eles não almejam mais nada, eles não conseguem se ver daqui 1 ano, daqui 6 meses. Perguntar pra ele como você se vê. Mano, cada dia pra eles é um dia, é sobreviver um dia de cada vez. Então, são mortos-vivos, né? Eles são tipo zumbi. Então, mas só que isso não é impossível. Se uma pessoa dessa aí quiser de verdade e voltar a sonhar e voltar a buscar no lugar certo e beber da fonte certa, o evangelho que eu conheço é aquele que transforma, porque fez na minha vida, fez na vida de outras pessoas que eu conheço. Então, o verdadeiro evangelho é esse, é aquele que muda a vida da pessoa, que tira a pessoa daqui, coloca aqui, né? É que é aquela coisa, muitos vão pular do barco diante da dificuldade. E a Bíblia já alerta a gente que o prêmio é pro ganhador, pro vencedor da corrida. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser casca grossa, aguentar firme. Se você sabe que está no processo, tô no caminho, só creia que ele vai te sustentar, né? E que ele nunca prometeu que ia ser fácil, né? Pelo contrário, ele falou, você vai ter aflição, vai ser turbulento, mas tenha bom ânimo, vai que eu vou honrar vocês aí. E ele vem honrando, eu não posso reclamar, porque todo dia eu como, todo dia eu durmo bem, muito bem, eu deito 10 e pouco da noite, acordo 5h30 da manhã, top, trabalho o dia inteiro, faço o que eu gosto, tenho meus alunos aqui que são, minha segunda família, eu passo mais tempo aqui em casa, né? Então meus alunos acabam sendo... E o legal é que muitos deles acabam aprendendo na teoria e na prática o evangelho. Chega aluno novo, o cara começa, às vezes um já sente no coração, vou abençoar você com kimono, cara, já dá o kimono pro cara, porque viu que a gente trabalha dessa maneira. Então a equipe toda começa a ver que a gente trabalha desse jeito e às vezes não conhece pela teoria, mas começa a ver na prática. Aí já alguma coisa puxa a outra, daqui a pouco ele já começa a ouvir de Deus aqui, dos testemunhos. A hora que vê, o cara tá indo na igreja, já tá mudando a vida dele. Olha que bênção. E agora, a gente vai entrar no assunto, que eu quero a sua opinião para ver se eu consigo melhorar na minha vida, porque a gente tem que sempre melhorar, né, gente? Eu quero que você fale por que você vê tanta importância, assim, como que você considera essa questão da gente cuidar mesmo do nosso corpo físico, está ligado a tudo, a alma e ao espírito. Mas isso é fácil, pô. Essa ideia é fácil. Assim, você ainda pergunta? Isso é fácil. Eu vou dar um exemplo pra você. Pega um motor, eu não sou ligado a motor, pega um motor potente de carro, desses assim, pessoal, e coloca num carro, cai nos pedaços, vai enferrujado. Primeira arrancada vai cair porta, vai cair assoalho, vai cair tudo. Então não tem como, assim, você querer levar uma vida, por exemplo, assim, você tem o Espírito Santo, mas de repente o seu corpo você não cuida dele, né? Você o Senhor te pede algo, mas você não aguenta, o cara às vezes não vai nem ficar em pé, né? Então tem que ter um preparo físico, tem que cuidar do corpo, né? Tem pessoas que eu falo isso, às vezes olham minhas tatuagens, principalmente umas tiazinhas, que eu acho que também é evangélica, mas é aquela coisa, outro dia eu sentei, isso é bem legal, eu sentei do lado de uma tiazinha, né?
E ela olhou assim e ela falou, nossa, essas tatuagens e tal. E eu vi que ela era crente, né? É que ela tinha sido do coque e tal, né? Aí eu falei, você viu tal? Eu gosto. Ela falou, você não vai pro céu não. Ela falou? Ela falou, você não vai pro céu não. Eu falei, nossa, mas como assim? Por que eu não vou pro céu, né? Eu creio em Jesus. Ela falou, não, mas a Bíblia tá falando que se marcar o corpo. E só que mal sabe a tia que, tipo assim, que eu sou crente, que eu fiz teologia, que eu... Aí ela veio com esse papo, né? Eu falei, mas onde, tia, que tá na Bíblia aqui? Ela, eu não lembro onde tá, mas tá falando que se marcar o corpo... Aí eu falei, bom, tia, isso que a senhora tá falando realmente tem na Bíblia, ela viu? Eu falei, tá em Levítico, tia. Só que aquilo lá eram os rituais pagões, que o povo se flagelava e pá. Aí eu falei, não, mas eu acho, tia, isso aí, né, que não tem nada falando da minha tatuagem, assim. Eu falei, daí a tia tinha brinco, eu falei, mas e seu brinco na orelha? Aí ela fez assim, eu falei, você não furou a orelha? Eu falei, a mesma coisa, a senhora tá violando o seu corpo, né? Aí ela ficou meio tal, mas daí eu comecei a desenrolar, não queria dar uma também, tipo, eu sei. Mas a tia, você vê, às vezes a pessoa ela quer falar alguma coisa que ela nem sabe direito, né? Por isso que texto fora de contexto dá pretexto. Com certeza. Então você tem que saber o que tá falando. Muita gente também de pegar um versículo e jogar e regaça no ar, completo, mas se o cara lê 5 linhas antes daquele versículo, ele vai entender do que tá falando, né? Então é assim, aí pergunta pra mim, mas o que eu acho de tatuagem? Porque um monte de gente, a primeira coisa que olha meus braços, pergunta é isso, né? Eu falo assim, a tatuagem maior que tem que estar, Jesus, é aqui dentro do meu coração, porque isso aqui vai pro pó, então, óbvio, todas as minhas tatuagens eu fiz antes de ser cristão, esse braço inteiro tem significado, eu fiz já convertido, as outras não. Mas eu senti paz pra fazer, né? Tudo que eu fiz, primeiro aqui, é o jiu-jitsu vencendo a morte na minha vida, né? A amordação na caveira, o meu propósito, que é o meu símbolo, Jesus, né? A tempestade no fundo foi quando ele falou Tetelestai, né? Está consumado, e ele virou um leão da tribo de Judá. Então, isso me deu paz, assim. Eu acho que se o pessoal vai fazer e não tem paz, não faça. Mas se você tem paz também... Não, e é assim, não adianta, gente. O YouTube é um lugar que a gente se coloca numa posição de que muitas pessoas comentam aqui sem saber a história de vida dele, porque essa entrevista, a gente tem 15 minutos, ele tem uma história de vida gigante, e eu também. Então eu já recebi cada comentário que você não faz ideia. A gente não tem que olhar nem o erro nem o acerto do vizinho. Com certeza, o acerto, gente, de repente você olha pra se motivar. O erro dele, pô, é dele. Do mesmo jeito que você tem os seus, eu tenho o meu. Então todo mundo erra, todo mundo. E a nossa igreja, gente, ontem mesmo eu tava pensando sobre isso. Eu tava sentindo de falar sobre isso aqui no vídeo, que a palavra de Deus fala que a igreja é o corpo, né? Que nós somos o corpo. E um corpo tem diversos membros e tal, e o que a gente percebe? Que cada igreja tem o seu... Você tem que se encaixar naquela igreja. Deus vai ter um lugar para você, uma igreja para você, um contexto quase cultural para você. A nossa igreja tem uma fama de ser uma igreja de jovens, porque é uma igreja que acolhe essas pessoas, sabe? São pessoas que às vezes nunca entrariam em outra igreja e se sentiriam bem. Eu tinha uma certa aversão. A minha mãe chega, né? Eu tinha que pegar a chave de casa, eu pedi pra minha mãe trazer na porta. Eu não entrava lá pra pegar. Porque, não porque eu tinha, é porque os pastores iam colar em mim e ia ficar me querendo, eu sabia já da conversa, né? Então eu pegava e tinha. Mas é aquela coisa, o inimigo, o diabo, o opositor, o jeito que cada um gosta de chamar aí, né? O Satanás, ele nunca vai ganhar de Jesus, de Deus. E ele coloca no mundo uma balada de cada tipo. Tem pagode pro cara usar droga, beber, tem eletrônico, tem sertanejo, tem forró, tem, tudo. Jesus não ia ficar de fora. Ele tem que ter um lugar para cada um também diferente, né? O cara é mais tradicional, tem aquela igreja que botar o terno e tal. Tem aquela mais de família, tipo a Nova Aliança bem familiar, né? E a gente tem que respeitar. Exatamente, mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a mesma. Pregada, não muda uma palavra, o que vai mudar são a tribo, as pessoas, a maneira que elas, né, vivem ali. Assim, no Bola eu vi que o pessoal tinha um testemunho parecido com o meu, tinha passado coisas parecidas que eu passei, o estilo de música me agradou, então e você assim... até estava contando que quando ele foi no culto do Bola, depois ele já queria que já fosse outra semana de novo. Sim, ele tava... era lá no hotel, inclusive o Cris, né, o Cristiano, o tiozão, ele me levou
eu tinha ido numa rave na noite anterior, eu nem tinha dormido. Eu fui porque não tinha mais como correr do Cris, meu. Eu já tava enrolando ele há muito tempo. E aí eu fui, eu não queria ir por respeito, né? E quando eu fui, eu entendi a pregação, a mensagem que o pastor quis passar. O Diogo não era pastor ainda, mas que ele quis passar. Eu gostei da música. Aí a hora que eu tava saindo do hotel, eu já queria que fosse domingo de novo, eu queria voltar. De novo, naquele lugar. Foi aí que eu conheci a igreja, me desviei em 2009 e voltei em 2014, que eu comecei a me levantar de novo, né? Conheci seu amigo de Navegantes. Lá de Navegantes, que me levou pra igreja de novo, aí voltei, aí pedi pra Deus ocupar o meu dia, né? Então eu arrumei um emprego perto de onde eu morava, porque nem dinheiro pra pegar ônibus eu tinha. Então eu orei e falei, Deus tem que ser aqui perto. Deus me deu um emprego perto de onde eu morava, a academia que eu treinava era do lado, eu dava aula perto também. E ali começou a trajetória, né? Aí uma coisa foi ligando a outra e tal, até a gente abrir a academia. E aquela coisa é um processo, né? Ninguém dorme. Eu espero que quem tá assistindo, lógico, tem o pessoal cristão, os irmãos, mas o foco mesmo é tipo você que acha que você tem que ficar santo primeiro para ir pra igreja, é papo furado, irmão. Você tem que ir porque lá é pra você tomar banho mesmo, você tem que ir sujo. Então, eu sei que muitas vezes, por respeito, eu não vou, não, mas é lá o lugar que você tem que ir. Quando você tá sujo, eu vou tomar banho. Então, o chuveiro é lá, você tem que ir, estando errando, e é um processo. Você vai cair, vai voltar, vai pisar, vai ser difícil, sabe? Deus vai ver você cair, ele vai te dar a mão de novo, ele vai falar, vem, cara, você vai, porque é difícil, você não vai amanhã parar e vai ter ainda aquele passo em falso, sabe? Mas o Jesus, ele te dá uma esperança no amanhã, ele fala, cara, hoje você errou, mas você tava bem, mas amanhã você vai acordar um outro dia, eu tô com você, vamos. Então, cara, não busca Jesus, começa a orar na tua casa, não precisa nem na igreja primeiro, amanhã, domingo, começa a orar hoje, você vai ver. Em Malaquias 3,10, se não me engano, ele fala, me põe à prova, né? Tá falando sobre dízimos e ofertas, é outro assunto, mas Deus fala, me põe à prova. Você acha que é pecado pôr Deus à prova? Então faz o teste, você que não é crente aí. Ora, então, todo mundo, alunos meus que eu já falei isso, fizeram, eu só uso testemunho positivo, pô, meu. E sabe, e é individual, o relacionamento que eu tenho é que ela tem, Deus, ele trabalha de uma forma na vida dela, na vida do Danilo, na vida minha, de cada um, cara. Então, para de olhar a vida do outro, o erro do outro, olha os acertos, pega de motivação, mas começa a orar, a igreja mesmo começa na tua casa, ali no teu banheiro, no teu quarto, onde você achar melhor. O meu caso é o banheiro, mas tem gente que prefere orar no quarto, eu sou meio doido, eu gosto de ir lá tomar banho, ficar em paz, né? Eu sou adulto, aí eu pago a conta de luz, não tem mais, 10 horas do chuveiro, é a conta de luz, não, glória a Deus, cara, eu pago a conta hoje, fico lá orando o tempo que eu quiser ficar. Aí quando eu fico muito tempo, minha esposa, nossa, bastante tempo de devocional né? hoje. Ai, gente, é isso. Essa foi a nossa entrevista maravilhosa aqui com o seu Bagem. Muito obrigada pelo seu eu que tempo. agradeço a uma entrevista aí. Como eu falei, perto aí do Renato Pelado, Profeta Amaro, essa galera, eu não sou ninguém, cara. Tipo não, assim, a gente é tudo, pra Jesus não tem exato, dessa. Eu sou um cara que deu trabalho aqui em Londrina, que uma galera me conhece por uma fama passada aí, mas também me conhecem pela volta que eu dei na minha vida, pela mudança que eu dei, né, pelos princípios que eu comecei a dar mais valor. E é isso, que nem o próprio Danilo. Ele ouviu falar quando eu fui pra Cornélio que eu tinha virado pastor e ido pra Cornélio. Mas que bom, cara, não foi isso, mas as pessoas notam a sua mudança, elas falam, né? Você pode achar que não, mas sempre vai ter alguém olhando pra você e pegando de exemplo alguma coisa que você faça. Sempre vai ter. Então, a melhor vida é essa, é você fazer uma mudança radical mesmo. Tem que ser 880, vai falar, vou mudar, isso aí vai passar e vamos caminhar, vamos com Jesus, cara, porque é difícil igual todo mundo, mas sem Jesus é muito pior, você pode ter certeza. Com certeza. Ai, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho e obrigada. Beijo. Forte abraço.